galera, tudo bem com vocês? Aqui professor Marcelo para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o uso dos verbos no texto. Na aula anterior nós começamos a falar sobre verbos, mas nós falamos sobre conjugação verbal, falamos sobre desinências, fizemos algumas análises sobre verbos, mas hoje nós vamos falar sobre modos e tempos verbais, a formação desses tempos verbais, essas conjugações que estão na página 41, a partir da página 41 do seu livro didático, e eu quero te convidar a, juntamente comigo, a assistirmos essa aula e juntos chegarmos a um entendimento maior do uso desses verbos no texto. Tudo bem, galera? Vamos lá então, falando sobre modos e tempos verbais. Muito bem, nós vamos avançar aqui o nosso slide e primeiramente nós vamos ver aí uma tabelinha, porque nós começaremos a falar um pouco sobre tempos e modos verbais. Bem, a seguir aí nós temos nessa tela um slide em que apresentamos uma tabela com as formas simples e compostas do verbo. E nós sabemos que o verbo ele se flexiona, ele não flexiona da mesma maneira que o nome. O nome ele vai variar em gênero ou número, né? Feminino e masculino, e número. O verbo não, o verbo ele vai variar em modo e tempo, número e pessoa. Bacana. Olhando aí essa tabela, nós vemos primeiramente os verbos nos tempos verbais do modo indicativo. O modo indicativo é aquele que vai expressar uma certeza, uma precisão daquilo que está se falando, né? Uma certeza é uma precisão do falante sobre um determinado fato. Se eu quero expressar de alguma forma alguma coisa que indique uma certeza que aconteceu, que acontece ou que acontecerá, nós vamos usar o modo indicativo, que é o modo da certeza. E nós temos aí os tempos do modo indicativo. Nós temos o presente, que é aquele que é utilizado prioritariamente para indicar o agora, né, o hoje. Nós temos os tempos do pretérito perfeito. Esse pretérito perfeito ele pode ser simples ou composto. Temos o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, que também pode ser simples ou composto. E nós temos os tempos do futuro, o futuro do presente, que pode ser simples ou composto, e do pretérito, futuro do pretérito, que também pode ser simples ou composto. Muito bem, gente. Relembrando para que servem esses tempos verbais, o pretérito perfeito ele vai indicar uma ação passada e concluída, né? Uma ação concluída no passado, uma ação que ocorreu e terminou, né? Essa ação ela é chamada de perfeita porque ela ocorre e termina no passado. O pretérito imperfeito ele é assim chamado porque é uma ação contínua no passado, ou seja, uma ação que ocorria mais de uma vez, ou ocorreu mais de uma vez. Temos aí o exemplo, você pode perceber nessa tabela, tá assim, ó, pretérito perfeito simples, estudei. Eu estudei. Você percebe que indica uma ação que foi praticada, que aconteceu e acabou. Estudei, ponto. Não estudei novamente, ou talvez tenha estudado mais, essa indicação de que essa ação foi concluída no passado. O pretérito perfeito composto é tenho estudado ou hei estudado. E os modos, os tempos do pretérito composto, né, os tempos compostos, eles têm uma outra utilização diferente daquela que nós estamos habituados, uma complexidade um pouco maior, que nós não vamos falar agora porque não cabe neste momento, mas podemos falar no outro momento mais oportuno. O pretérito imperfeito ele vai indicar uma ação não concluída, uma ação contínua, algo que se repetiu mais de uma vez. Você percebe, estudava. Esse verbo estudar agora está indicando que era uma ação repetida. Estudava significa que ele estudou mais de uma vez, ele repetiu esse ato mais de uma vez.
O mais que perfeito a gente chama de passado do passado, ou pretérito do pretérito. Como assim, professor? É aquele pretérito que vai ocorrer antes do pretérito. Exemplo que eu sempre costumo dizer. Hoje você acordou para assistir essa aula, mas eu estou gravando esta aula antes de você assisti-la. Então vamos lá. Eu vou usar esse exemplo para expressar aí a utilização do pretérito mais que perfeito. Assisti a aula que o professor fizera na noite anterior. Perceba, assisti, pretérito. A aula que o professor fizera na aula anterior, na noite anterior. Ou seja, o professor fez essa aula antes de você ter visto, mas você já assistiu essa aula, então essa aula está indicando passado. Assisti a aula que o professor fizera na noite passada. Esse verbo fazer na forma verbal fizera é o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito. É um pretérito que ocorreu antes do pretérito. Nós temos o pretérito simples, que eu me dei exemplo agora, fizera, e temos o pretérito mais que perfeito composto. Eu poderia dizer, então, assim, assisti a aula que o professor tinha feito ou havia feito na noite passada. Também temos aí o uso do pretérito mais que perfeito composto. É interessante que o pretérito mais que perfeito é o único o único tempo verbal que nós temos o hábito de usar mais o tempo composto do que o tempo simples. É muito difícil você ouvir alguém falar estudara, fizera, falara. Você vai ouvir a pessoa falar assim, tinha estudado, havia estudado, tinha falado, havia falado, tinha feito, havia feito. E não vai, dificilmente você vai ouvir a expressão no tempo simples, né? Falando do futuro, nós temos o futuro do presente, que é aquele que tem uma relação direta com o tempo atual. E aí nós temos o futuro do presente simples, estudarei, e o futuro do presente composto, terei ou haverei estudado. Ele é um tempo que ele tem algumas nuances aí também em relação à utilização, que como eu falei em relação ao pretérito também, não cabe agora falar, já que o foco da aula, pelo menos o que está direcionado aqui pelo livro, não é este. Então nós vamos manter o foco para não nos perdermos. Falando do futuro do pretérito, é aquele futuro que iria acontecer, mas alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa ocorreu que impediu ou impedirá a realização deste fato. Temos aí, ó, estudaria, futuro do pretérito simples, estudaria. Estudaria um pouco mais se houvesse tempo. Ó, estudaria significa que não estudou, não vai estudar mais, né? Então esse é um futuro que indica uma ação que não vai ocorrer. E o futuro do pretérito composto, terei ou haveria estudado. Haveria estudado se houvesse tempo, teria estudado. Terei estudado, perdão, se tivesse mais tempo. Esses são os tempos do modo indicativo. Seguindo em frente, nós vamos falar sobre os tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que vai exprimir uma atitude de incerteza, uma dúvida, uma imprecisão do falante sobre determinado fato, né? Até uma hipótese. Aí nós temos os tempos, o presente do subjuntivo, nós temos o pretérito imperfeito simples, o perfeito composto e o mais que perfeito composto. Percebam que esses pretéritos eles não possuem todas as formas. O imperfeito é simples, o perfeito é o composto e o mais que perfeito ele também será o composto. Nós vemos aí as exemplificações de cada tempo e o futuro nós temos o futuro simples e o futuro composto. Observe que ele não tem futuro do presente e nem futuro do pretérito. Ele é simplesmente futuro simples e futuro composto. Beleza? Temos as exemplificações dos verbos que nós estamos falando nesse tempo. E o imperativo é aquele que vai
exprimir uma atitude de ordem, de solicitação, convite ou conselho. Nós temos o imperativo afirmativo, é aquele que a gente dá uma ordem, faz uma solicitação, um convite ou um conselho, afirmativamente. E existe o imperativo negativo, que são aquele uso que nós utilizamos para dar uma ordem ou fazer um pedido ou uma solicitação ou um conselho de forma a negar aquela situação. Então é isso, gente. Nós vamos dar um tempo aqui nesse vídeo. Nós fizemos uma breve análise de cada tempo verbal dos 3 modos, do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. E depois eu volto num outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto chamado verbos. Um grande abraço para vocês. Até lá, galera. Beijos!